Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a uma nova atividade do IEAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Universidade Federal de São Paulo. Hoje temos um importante assunto a ser abordado, cujo título desse webinário já bem explicita: Desafios para projetar o futuro na universidade num tempo presente instável. Tal tema será abordado por ex-reitores: a professora Soraya Ismaili, da Universidade Federal de São Paulo, reitora de 2013 a 2021, pelo professor Rui Oppermann, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reitor de 2016 a 2020. O IAC, desde já, agradece demais a disponibilidade da professora Soraya, do professor Rui, eu e a professora Maria Lúcia Formigoni. Então, de imediato, vamos passar a palavra para o professor Rui Oppermann para fazer a sua apresentação inicial, e depois teremos da professora Soraya. Eu fui sintético na apresentação dos nossos ex-reitores, mas são figuras conhecidas nacionalmente, então eu acho que o mais importante aqui é ouvi-los, porque o assunto realmente é premente, do que realizarmos uma longa apresentação. Então, professor Rui, novamente, muito obrigado, e eu deixo a palavra com o senhor. Bom, eu quero inicialmente cumprimentar ao professor Ivo, a professora Maria Lúcia, do IEC, que fez esse gentil convite, uma honra especialmente por dividir com a professora, minha colega a Soraya e o Roberto, né? Reitores, num tempo muito difícil, um tempo em que nós fomos desafiados, né, de todas as maneiras, e que exatamente por isso a gente vem aqui hoje fazer uma reflexão a respeito desse momento de transição entre um espaço de governo para as universidades federais com desenvolvimento e expansão e inclusão muito grandes, e agora todas essas restrições que nós estamos vivendo e sofrendo e que serão objeto dos comentários que a gente quer fazer. Portanto, para mim, uma honra, uma satisfação. Eu tenho acompanhado a Soraya, tenho acompanhado a Roberta. A Soraya é uma grande liderança na área da ciência, da tecnologia, na área da educação superior, o Roberto da mesma forma. Então, para mim, um privilégio poder dividir esse espaço com os dois. Bom, na verdade, nós estamos aqui, né, com um momento que é o fim do desenvolvimento socialmente referenciado, que para as universidades se traduziu pelo REUNE, que foi um programa de expansão muito importante, e o retorno das políticas neoliberais. Então, esse momento, que é o momento de 2016 a 2019, que é o período em que eu fui reitor, a direita ela retorna ao poder no Brasil com a mesma agenda do período do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse foi um período, né, de neoliberalismo, e que, na verdade, só não teve tempo suficiente para privatizar, além do que já tinha privatizado, o que restava de público, e inclusive as próprias universidades. Esse foi um momento de muita união das universidades, dos docentes, dos estudantes, dos técnicos, em torno do risco que corríamos na época, inclusive o termo sucateamento, que eu coloquei entre aspas, né, foi uma expressão dessa época, porque era uma época que, sinceramente, nem papel higiênico nós tínhamos nas nossas unidades acadêmicas, né? A distribuição de recursos era parca, praticamente em agosto, setembro, já não haviam mais repasses para a manutenção nas universidades, né? E a própria autorização que o Fernando Henrique fez para a instituição de instituições superiores com fins lucrativos, uma coisa absolutamente inédita. O Brasil e o Chile são os únicos países
em que isso é permitido na América Latina e que teve um impacto muito grande na distribuição dos recursos e na projeção das prioridades para a educação superior. Posteriormente, já com o golpe dado na presidenta Dilma, assume, né, o poder o presidente Temer, e o Temer ele representa um grupo que traz de volta, né, as políticas neoliberais, e entre essas políticas eu aqui menciono algumas que eu acho que são importantes para contextualizar o retorno desse espaço político da direita, né, que foi a reforma trabalhista, onde houve um início da precarização do trabalho, com a precarização sentida inclusive nas universidades, a reforma da Previdência, com perdas de direitos na aposentadoria, perdas importantes de direito na aposentadoria, e, por último, a Emenda Constitucional 95, né, onde claramente há uma desconstrução do Estado. Essa desconstrução, ela hoje está aí sendo, inclusive, questionada por esse governo que aí está, que foi ou representa quem apoiou a emenda constitucional, né? E que a gente sabia que isso não seria possível se manter pelos 20 anos pela qual ela foi aprovada. E aí nós temos o Carlos Eduardo Pinho, né, que fez uma menção a essa questão quando ainda a emenda constitucional estava recém sendo aprovada, né? Que a retórica da austeridade disseminada pela grande imprensa, conservadora, a burocracia econômica do governo, usurpador, a sua colisão no parlamento, os gastos sociais não cabem mais no orçamento do Estado brasileiro, né? Mas o que eu gostei mesmo foi quando ele disse o seguinte: em termos práticos, o povo não cabe no orçamento. Acho que isso mostra muito bem a visão que passou a dominar a economia e a política do país desde a assunção do Temer ao poder e que hoje está mais ainda agravada pela situação que se coloca com o governo Bolsonaro. Então, temos aí, né, uma situação que, a partir do Temer, né, a eleição do atual presidente da República, na minha visão, representa, né, que a sanha neoliberal, que imaginou que iria ter um longo reinado, na verdade pariu um negacionista. E até hoje, inclusive hoje, a gente vê muitos desses que apoiaram o golpe, né, agora já rejeitando a opção que eles fizeram por essa situação que aí está. Então, na verdade, existe uma falta de consenso e concepção estratégica de longo prazo. As universidades sofrem demais com isso, porque é impossível fazer planejamento plurianual numa situação como nós vivemos, com as crises orçamentárias crônicas que nós temos. Por isso mesmo, o imediatismo, né, desse grupo neoliberal, que só fazem defender cortes nos gastos públicos, retração das conquistas sociais em momentos de crise, e a gente vive em crise, então são em todos os momentos. E no plano político, impera o antirrepublicanismo, a falta de visão nacional e o faccionismo. Então, o Estado brasileiro ele vem sendo acometido por uma governabilidade precária, ou, no caso extremo, pela ingovernabilidade. E o ponto central é que o sistema de mercado aprisiona a política, né? O Brasil de hoje ele não foge a essa realidade, já que a política é instrumentalizada pela consecução dos interesses do mercado. E já no governo atual, né, eu gostei muito dessa definição, dessa lembrança do João César de Castro Rocha, que a guerra cultural bolsonarista vai conduzir o país ao caos social, à paralisia da administração pública, ao déficit cognitivo definidor do analfabetismo ideológico, que é exatamente o que nós estamos presenciando. E, claro, há uma provocação diária que o presidente faz, né,
as notícias falsas do gabinete do ódio associado a esse governo, né, que são aí disseminadas por milhares de robôs ligados à internet. Mas por trás de tudo isso, não vamos nos esquecer que há um grupo formado por agentes nacionais e internacionais ligados ao grande capital, que depois de muitas tentativas frustradas nesse século, conseguiram retomar o poder e implementar suas políticas de desmonte do Estado, que é talvez a parte obscura ou não tão publicizada do atual momento, porque a gente fica vendo todas essas fake news, todos esses factoides criados pela mídia em torno do presidente, e a gente esquece de ver todo o problema que eles estão criando. Né? E eu trouxe aqui só para lembrar um exemplo de desmonte, né, das políticas de participação social que foram construídas durante o governo Lula e Dilma. Essas políticas de participação social foram construídas da base para o topo, participação importantíssima na construção de um modelo de país, né? E uma das primeiras coisas que o presidente fez foi extinguir esses canais de participação social. E aqui são algumas das comissões que foram extintas: a transparência pública e combate à corrupção, segurança pública, gestão da internet, política nacional indigenista, a política nacional de biodiversidade, né, que são todos os aspectos que nós hoje estamos vendo uma Amazônia em fogo, os indígenas sendo perseguidos, as milícias controlando cada vez mais a segurança ou a insegurança, a internet que eles gostariam de ser totalmente livre para eles poderem fazer as coisas que eles querem fazer, não? E até eu sublinhei aqui a Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque nesse momento eu estou muito envolvido, a Soraya esteve conosco, na construção de um posicionamento da educação superior pública do país para a Conferência de Educação Superior que a Unesco vai promover no ano que vem em Barcelona. E a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é a base dessa conferência. Pois bem, uma coisa que o Temer fez logo, que o Temer, não, o Bolsonaro fez, foi extinguir a Comissão Nacional. Então, o Brasil hoje não tem mais nenhuma organização que represente, sob o ponto de vista social, as necessidades e as preocupações com o desenvolvimento sustentável a partir exatamente das políticas que sob o ponto de vista da participação social, estavam sendo construídas. E aí a gente vê coisas como essa, né, que eu acho que eu trouxe uma, que quem não lembra do Paulo Guedes dizendo que nós somos parasitas com a geladeira cheia, né? E aí quando ele foi lembrado que isso era uma grosseria que ele estava fazendo, ele só piorou a situação, porque aí ele realmente entregou a sua visão do papel do Estado, né? Parasita é o Estado e não o servidor público. Então, bem, esse é o ápice. Olha, nem o Milton Friedman imaginou uma situação tão neoliberal como essa proposta pelo Paulo Guedes e aqui expressa dessa forma, dizendo que o Estado é parasita. Mas parasita de quem? Só pode ser do mercado, né? O mercado tem que resistir aos ataques do Estado. Isso é uma coisa maluca mesmo, né? E eu quero aqui trazer, muito brevemente, algumas ilustrações sobre o ataque aos orçamentos das universidades federais. Isso foi parte de um trabalho publicado pelo professor Nelson Amaral, da Universidade Federal de Goiás, né, que muitos talvez conheçam, mas vou ser muito rápido apenas para mostrar o seguinte. Nós temos aqui os recursos financeiros liquidados associados à função educação, como um todo, de 2014 a 2021. E vejam vocês como a redução que aconteceu, especialmente a partir da Emenda Constitucional 95, quando então a coisa realmente desanda e o desmonte da educação como um todo fica muito claro. O mesmo comportamento nós vamos encontrar para as universidades. Então, quando a Soraya, o Roberto e eu nos tornamos reitor, que foi a partir de 2016, 2014, 2016, 2017, já na vigência da emenda constitucional,
Vocês vejam que essas despesas correntes, que são aquelas despesas de manutenção da universidade, né, elas tiveram mais de 60%, quase 70% de redução de 2014 a 2021. E, pior ainda, o orçamento de investimentos. Lembre-se que nós estamos saindo de um período de expansão, de um período de inclusão, de um período em que nós precisávamos muito fazer a manutenção desse contingente de estudantes, a permanência deles na universidade, e isso demandava novos equipamentos, novos prédios, enfim, e os investimentos hoje estão praticamente reduzidos a uma insignificância. Então, essa situação é uma situação que nos leva a mostrar que realmente o corte no orçamento, motivado pela política neoliberal, motivado pela Emenda Constitucional 95, fizeram com que a educação superior, as universidades federais, vivam numa verdadeira crise, num verdadeiro sofrimento com relação à insegurança da orçamentária que existe hoje, né? Não só pela própria redução, como pelos permanentes contingenciamentos que acontecem. Né? Isso se estende também a outras áreas. A Soraya está muito envolvida nessa questão. Vou apenas lembrar que a função ciência e tecnologia, então, teve um corte ainda tão pronunciado quanto a da educação superior, das federais. E aqui eu trago exatamente um comparativo do orçamento empenhado da CAPES do CNPq, né, corrigido pelo IPCA, para dar o mesmo grau de magnitude, né, desde o ano 2000, com o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, pelo governo Dilma, e aí nós vamos ver, né, que já no governo atual nós estamos em situação pior do que aquela que encontrávamos no ano 2000. Portanto, há uma regressão muito grande numa área que é uma área estratégica, uma área de desenvolvimento do país, uma área que nós não podemos imaginar o desenvolvimento sustentável do Brasil sem que a ciência, sem que a tecnologia, sem que a pós-graduação sejam realmente prioridades, e não, como aqui nós estamos vendo, esse verdadeiro desastre que está se abatendo sobre a CAPES, o CNPq e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Além disso, e aqui eu trago uma reportagem do jornalista Fernando Canziano, na Folha de São Paulo, de julho, agora, 2021, né, que a máquina federal tem um enxugamento inédito de servidores. Então, a decomposição do serviço público, ela não é só orçamentária, ela também atinge, né, o quadro de servidores. Está aí a reforma administrativa sendo ameaçada, ameaçando a estabilidade, ameaçando a própria carreira dos servidores, né? Mas nós podemos observar aqui, né, como o Executivo Federal encolheu de maneira inédita, né, a partir exatamente, né, do governo Temer e do governo Bolsonaro. A bolinha vermelha, o início do mandato, e a bolinha azul, o fim do mandato. Infelizmente, ainda não é para o Bolsonaro, mas ele também, uma hora dessas, vai terminar. Eu espero que seja o ano que vem o mandato dele. Mas vejam que a grande expansão, né, do número de servidores se deu durante o governo Lula, especialmente o segundo governo, quando o Reúne estava em franca desenvolvimento, embora esse aqui não seja apenas para as universidades, é para todo o corpo de servidores federais, né? E depois, a partir do governo Temer, começa a haver uma redução, né, no número de servidores, redução essa que atinge também as universidades, né, e que faz com que você tenha aí uma situação de estagnação no que se refere à atenção que se pode dar aos estudantes, à comunidade universitária, por conta exatamente dessa política de cortes. Né? Mas, para não dizer que a questão é apenas que, em cima dessa situação que nós estamos vivendo,
é importante a gente lembrar alguns fatos relevantes para mostrar que as universidades resistem e resistirão. Né? E eu acho isso importante. Aqui mostra, de novo, com o professor Nelson Amaral como fonte, né? O resultado da expansão das universidades de 2005 até 2017. Um aumento de 88% no número de docentes, de 189% no número de docentes com doutorado, de 103% nos alunos de graduação, 163% dos alunos de pós-graduação, 116% nos cursos de pós-graduação estrito sensu. Portanto, aqui está um projeto de país em desenvolvimento, um projeto de país onde a educação era uma prioridade, onde a educação tinha um aspecto importante a ser colocado. E para mostrar aqui, por exemplo, que a relação professor-aluno do Brasil ela é pior do que da OCDE, muitas vezes dizem que somos muitos, mas de fato a gente ainda não atingiu uma relação aluno-professor ideal. Mas temos algumas coisas importantes. Nós temos um aumento a partir de 2014, né, no número de alunos com rendas menores que um salário mínimo por renda bruta familiar per capita. Podemos observar aqui as colunas azul e laranja, mostrando, né, que até 2014 nós estávamos incluindo pessoas com renda bruta familiar baixa. Mas já em 2018, essa situação, por conta exatamente das políticas, né, restritivas dos governos Temer e Bolsonaro, nós começamos a perder esses alunos, infelizmente. Eu acho esse gráfico um gráfico importantíssimo porque mostra a verdadeira natureza das universidades públicas, que é você dar espaço para os estudantes do ensino médio público, e em 2010 essa reversão acontece, e hoje nós temos a maior parte dos nossos estudantes oriundos de escola pública. Como também temos hoje, né, pelo menos 50% dos nossos alunos sendo cotistas nos ingressos das universidades federais. O governo está fazendo um esforço muito grande para que o Enem desconstrua isso, mas esta é uma política que eu acho que veio para ficar em definitivo. E como também a própria questão da cor, né, que alguns chamam de raça, mas é cor mesmo, em que o percentual de pretos e pardos, de acordo com o IBGE, né, aumenta a partir de 2014 e 2018, fazendo com que, de fato, aquelas políticas e ações afirmativas que foram colocadas depois como lei, elas estão criando uma democracia maior e abrindo a universidade para segmentos, não só de renda econômica mais baixa, mas também aqueles segmentos que não tinham espaço na universidade antes das leis das cotas. Quero falar um pouco sobre financiamento público, porque é um absurdo, né? O Brasil hoje nós temos 85% das instituições como instituições privadas, 75% das matrículas, e o agravante é que a maior parte desse crescimento se deu com repasse de recursos públicos. Isso é inédito. Quando eu falo isso na América Latina, as pessoas ficam absurdamente incrédulas de que o governo subsidia instituições públicas com fins lucrativos com dinheiro público. Isso é um verdadeiro absurdo, mas esse absurdo ele é endossado pelo nosso vice-presidente, o general Mourão, que disse que era preciso pensar seriamente, sem preconceitos, na possibilidade de estudantes com melhores condições financeiras pagarem para cursar universidades federais. E pior, para financiar a entrada de alunos de menor renda no ensino superior em instituições privadas. Essa é uma reversão absolutamente contrária a qualquer senso que se tenha de financiamento de instituições de educação superior no mundo. Eu não imaginei que eu fosse ver e ouvir alguém dizer um absurdo desses. Ainda bem que a gratuidade da educação superior é reconhecida pela grande maioria da população. Isso aqui foi uma pesquisa da Datafolha, que perguntou se o governo deveria oferecer ensino gratuito.
E 67% dos respondentes disseram que na faculdade e universidade ele deveria ser gratuito, o que mostra que a população reconhece como instituições públicas, patrimônios da sociedade, as universidades públicas, sejam estaduais, municipais e as federais. Né? E apenas para lembrar, né, eu estive, graças ao professor Carlos Alexandre Neto, meu querido reitor, que durante o período que nós estávamos ali tentando construir o Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento, no segundo mandato da presidenta Dilma, né? Isso é uma questão que eu acho importantíssima. Nós hoje estamos sem rumo, mas nós tínhamos um rumo. Nós tínhamos uma ideia de desenvolvimento nacional. E essa ideia de desenvolvimento nacional é importante, é crucial. Dela depende as universidades, dela depende a sociedade, e dela depende a contribuição que a universidade pode fazer para a sociedade. Infelizmente, o Brasil continua com um investimento muito pequeno em pesquisa científica. Esse 1,3% é muito otimista, está abaixo de 1% hoje no governo Bolsonaro. E, por incrível que pareça, com todo o pequeno investimento que o Brasil fez para o enfrentamento da pandemia, nós conseguimos fazer tanta coisa tão importante como produção de vacinas, como o desenvolvimento de equipamentos, a atenção à sociedade no enfrentamento da Covid. Então, para concluir, eu queria dizer, como a Marilena Chauí recentemente mencionou, que fica cada vez mais evidente que a subversão da ideia de universidade faz parte de um modelo de desconstrução das universidades, de sua autonomia e liberdade de cátedra, com o objetivo de impor às universidades e à sociedade um Estado autocrático e negacionista. As consequências estão aí a assombrar: negacionismo, desprezo pela ciência e educação, radicalismo insensato, um enriquecimento das elites, tem gente ficando bilionária, os bancos nunca tiveram tantos lucros, às custas do empobrecimento da maioria da população, que está comendo pé de galinha e osso, e um populismo cada vez mais autoritário. As universidades federais são as grandes responsáveis pelo ensino, pesquisa e extensão no país. E estão sendo ameaçadas em sua existência como nunca fora visto. Impõe-se, sim, a resistência democrática pela defesa da autonomia universitária. E com isso, eu agradeço a oportunidade e me coloco aí à disposição, se for o caso. Muito obrigado. Por hora, professor Rui Oppermann, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Teremos, na sequência, a oportunidade de ouvi-lo um pouco mais. E eu gostaria de lembrar, como a professora Soraya lembrou há pouco, né, que o senhor foi eleito, novamente, enfim, reeleito, como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não empossado. Acho que essa informação é importante ser trazida. Muito obrigado por hora. E eu gostaria, então, de chamar a professora Soraya Ismaili, a quem também gostaria de registrar, enfim, a quem esse seminário se deve, enfim, sem ela a organização não teria ocorrido. A professora Soraya, ex-reitora da Universidade Federal de São Paulo, poderemos agora ouvi-la sobre esse tema, sobre os desafios para o projeto futuro, em meio ao descalabro em que estamos. Por favor, Soraya, a palavra está com você. Obrigado. Muito obrigada, professor Ivo, obrigada ao nosso Instituto de Estudos Avançados e Convergentes, da Unifesp, que eu tenho imensa satisfação e honra de estar naquele momento da sua criação reitora da nossa universidade e pudemos ver o nosso Instituto de Estudos Avançados e Convergentes nascendo, primeiro com a participação importante do nosso professor Renato Janini Ribeiro, e agora sob a coordenação do professor, a presidência do professor Ivo da Silva Júnior e também a professora Maria Lúcia Formigoni. Tenho muito orgulho desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo.
O professor Ivo, há uns tempos atrás, há uns meses atrás, nos solicitou que fizéssemos uma abordagem, uma apresentação a respeito da nossa gestão, dos 8 anos de gestão e dos problemas enfrentados pela gestão. Mas ao vermos também o momento que nós estamos, e pensamos um pouco melhor e sugeri ao professor Ivo que nós falássemos um pouco mais dos desafios das gestões no último período e o que nós vivemos, e ele prontamente, ao invés de falarmos da Unifesp, falarmos de uma forma um pouco mais abrangente da política e da situação e dos contextos que nós vivemos num passado recente, como reitores, mas também como agora projetando o futuro. E por isso eu pensei no professor Rui Oppermann e sugeri, e ele prontamente atendeu. Professor Rui Oppermann, que acaba de falar, quero dizer que a sua apresentação foi fantástica. Eu vou ter aqui alguns slides, muito poucos, vou passar um pouco rápido aqui, mas para debatermos daqui um pouco. O que eu gostaria de falar, muitas das coisas o professor Rui abordou, mas eu quero dizer, antes da apresentação, do contexto político da participação do professor Rui Oppermann nesta sessão e em várias outras que nós temos atuado junto com um grupo de ex-reitores e que eu vejo hoje muitos atuando, preocupados com o futuro, muitos estão aqui na audiência, inclusive, e que vêm para pensar e trazer também as suas reflexões para o nosso futuro, a partir do que nós já vivemos em momentos anteriores. Antes de 2016, era um momento diferente, e hoje, após esse período de cortes orçamentários e de grandes repercussões e mudanças na política nacional, hoje nós vivemos um período em que nós temos que, de fato, nos unirmos para a construção e a reconstrução e termos estratégias para esta reconstrução da nossa educação e da educação superior e da ciência no nosso país. Então, é uma oportunidade para este encontro, e eu quero agradecer ao professor Rui, reitor eleito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Reitor reeleito, né? Eu quero fazer uma breve colocação aqui a respeito de alguns dados. Então, eu começo com esse quadro. Rapidamente dizer o tamanho da expansão que as nossas universidades fizeram até o ano 2014. Entre 2003 e 2014, nós fizemos uma expansão de 1/3, né? Nós acrescentamos 1/3 a mais no número de universidades que nós tínhamos. Nós tínhamos 42 universidades federais, até 49, perdão, e hoje nós temos 48, perdão, e hoje nós temos 69 universidades federais. E o número de campi, o grande número de unidades que nós temos hoje distribuídas por todo o nosso país, a interiorização que aconteceu, a grande expansão do sistema federal, que mais do que dobrou o número de matrículas em todo o sistema. Nós temos aqui nesse outro quadro o aumento do número de matrículas das federais, em azul, e também o aumento do número de matrículas no sistema como um todo, inclusive nas universidades privadas. Mas hoje, esse sistema todo está estagnado, já desde 2016, que é esse o período que nós estamos analisando aqui, e essa expansão praticamente estagnada que está, nos impede de chegarmos e de atendermos a meta 20 do Plano Nacional de Educação, que seria dobrar o número de jovens
matriculados no ensino superior até 2023. Isso está muito distante. Se nós continuarmos da forma como estamos e sem o crescimento, um crescimento muito residual que temos, nós não atingiremos nem em 50 anos esta meta número 20 do PNE. Hoje, os nossos estudantes, esse é um dado de 2019, da época que estávamos na reitoria, mas é um dado da Andifes, em que 70% dos estudantes são estudantes de baixa renda. 69%, mais de 60% dos estudantes concluíram o ensino médio em escola pública. Mais de 51%, hoje esse número também já está maior, são negros. Mais de 62% são filhos de mães que não cursaram ensino superior. Portanto, uma grande transformação no sistema e que vai completamente, que confronta completamente essa fala que foi citada aqui pelo professor Rui, em que ele menciona que haveria, que se busca formas de manter o estudante, né? Hoje, o atual governo fala sobre isso e desconhece que a maioria dos nossos estudantes nas universidades federais são estudantes que necessitam da permanência estudantil, e esse apoio é fundamental para a permanência destes estudantes. O apoio do Programa Nacional de Permanência Estudantil. Nós temos também a questão da ciência. As nossas universidades fazem muita ciência dentro dos programas de pós-graduação e, principalmente, as universidades federais são as principais responsáveis pela produção científica do nosso país, principalmente as federais e as estaduais, no sistema de universidades públicas, que nós temos, onde 8 de cada 10 cientistas, 8 trabalham numa universidade no nosso país. Tudo isso tem um cenário antes da pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos editoriais como esse do Estado de São Paulo, em que nós tínhamos o editorial dizendo que a educação superior federal do nosso país era bastante dispendiosa, era um ensino caro, e isto é um mito, porque nós temos os estudos que mostram hoje claramente qual é o custo aluno, e nós estamos, eu vou falar rapidamente sobre isso daqui um pouco, mas hoje nós sabemos que muitas dessas falas eram falas sem os resultados, sem os dados corretos que deveriam ser apresentados. E, mesmo assim, apesar de toda esta percepção da mídia e também da política em 2018, mesmo assim, a percepção, esse artigo nosso do Estado de São Paulo, demonstra uma pesquisa do IDEA Big Data, naquele momento, em 2018, que já mostrava a percepção positiva da sociedade em relação às nossas universidades. Portanto, a sociedade já nos apoiava, mesmo com todos os ataques que nós passamos a sofrer a partir do impeachment em 2016 e a partir do governo Temer e agora do governo Bolsonaro. Nós temos a pandemia em 2020, e isto certamente trouxe outras complexidades e também trouxe uma mudança na percepção, mas também uma mudança em todo o sistema das nossas universidades federais. Esse sistema ele é composto por 139 mil docentes, 144 mil técnicos, esse é um dado recente do MEC, 2.200.000 estudantes matriculados na graduação, nas 110 instituições públicas federais, que são as universidades e os institutos de ensino técnico e tecnológico federais. As ações de enfrentamento da pandemia foram mais de 3.300 ações, numa cobertura de 42 milhões de pessoas que foram entre
a produção de álcool gel, uma simples produção de álcool gel, no momento de grande necessidade, até a produção de vacinas. Hoje, o nosso sistema também tem estes números, mais de 300 instituições que fazem pesquisa e que fazem ciência de qualidade, entre elas as instituições federais que eu mencionei, mas também muitos institutos de pesquisa com mais de 200 mil pesquisadores. Só que esse sistema está à míngua, e o professor Rui falou sobre isso. E vejam aqui, vocês, principalmente a partir de 2015, a derrocada dos orçamentos do MEC, chegando a um patamar de menos da metade do que era em 2014, do Ministério da Educação. No ano de 2021, nós estamos vivendo um corte de 1,8 bilhão, com a redução de 16% do orçamento em relação ao ano anterior, e ainda com o orçamento condicionado em cerca de 60%. Na CAPES, uma derrocada nos orçamentos a partir de 2015, vejam vocês, chegando a patamares bastante baixos em 2021. A mesma coisa a partir de 2015 no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde nós estamos com menos de 1/3 dos recursos de 2014. Aqui, com uma outra forma de cálculo, também o Ministério da Ciência e Tecnologia mostrando os orçamentos e a queda orçamentária. Isso trouxe consequências enormes, muitos cortes em todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. No FNDCT, esse é um dado, vou passar mais rápido aqui, mas todos têm acompanhado a nossa luta, principalmente pelos recursos os chamados recursos não reembolsáveis, que são os recursos que são aplicados na ciência, de fato, na ciência básica que é feita nas nossas instituições. E, além de tudo, apesar de tudo isso que nós estamos vendo, uma pandemia, o corte orçamentário de grandes proporções, ainda estamos vivendo a era da fake science. Então, nós temos que nos municiar de informações, porque hoje os artífices da fake science, eles se utilizam de dados concretos da ciência para dizer e distorcer a ciência. Como esse exemplo de um prêmio Nobel e outros cientistas já reconhecidos, que são conhecidos do meio acadêmico agora, que são propagadores da desinformação, inclusive sobre as vacinas, e traduzindo e trazendo um movimento anti-vacina que está trazendo enormes prejuízos, inclusive o surgimento de variantes ou o surgimento de várias pessoas que voltam a adoecer, como agora está acontecendo novamente nos países desenvolvidos, que têm vacinas, que compraram vacinas, mas que uma boa parte, uma parcela da sua população não se vacinou, e exatamente são estas pessoas que estão adoecendo e que estão indo ao óbito, infelizmente. Como disse o professor Flávio Fonseca, numa matéria recente, comentando sobre estes pesquisadores, esses chamados pesquisadores que propagam a fake science, o Flávio Fonseca, nosso colega da UFMG, coloca que, olha como é perigosa a afirmação daquele pesquisador chamado Bosch, que falou sobre as vacinas. Por que é perigoso? Porque ele aponta tem pontos corretos na sua fala, mas ele usa a informação da ciência para produzir deturpações. Então, este é um outro cenário que nós estamos vivendo. Então, por isso, nós criamos recentemente o Centro de Estudos Sou Ciência, para conectar a sociedade, a universidade e a ciência, fazendo estudos, e lançamos no Dia Nacional da Ciência, no dia 8 de julho,
e com a participação ilustre aqui de tantas pessoas e do saudoso Oswaldo Alves, artistas, Neca Setúbal, Débora Fogel, que é nossa pesquisadora também. E nós temos uma missão. A missão é estudar as nossas universidades, o nosso sistema, por meio de várias pesquisas, com o auxílio de vários pesquisadores de todo o nosso país, não só da Unifesp, e que possam nos auxiliar para formatar, para formular propostas para um novo ciclo de crescimento, porque a população, um estudo do Soul Ciência demonstrou que a população quer acesso a boas informações a partir das nossas pesquisas, das nossas universidades, e nós também sabemos que a população, no Brasil, os movimentos anti-vacina não foram bem sucedidos, porque a maioria da população brasileira quer se vacinar, e também a maioria, uma boa parte, não a maioria, mas uma parte considerável, quer entender a ciência e quer conhecer a ciência para combater as fake news. Esses dados estão em detalhes no site do Soul Ciência. Além disso, e por fim, completando também a fala do professor Rui Oppermann, nós sabemos, hoje cresceu o número de pessoas que apoiam as nossas universidades. E somente o professor Rui, se não me falha a memória, mostrou uma pesquisa de 2019 com um número um pouco mais elevado do que esse. Então, hoje, em 2021, apenas 8% da população entendem que as universidades deveriam ser privatizadas ou que deveriam ser cobradas as mensalidades nestas universidades públicas. Então, nós estamos realmente conduzindo os estudos também sobre financiamento para mudarmos a nossa situação e, quiçá, num futuro próximo, não tenhamos mais manchetes como essas que estão aqui, que foram as manchetes que nós vivemos no último período, nos últimos 3, 4 anos, manchetes mostrando apenas, muito, não apenas, mas muito e principalmente as situações de crises orçamentárias, de crises políticas que nós temos vivido. Então, eu fico com este slide, professor Ivo, e também lembrando o nosso site do Soul Ciência, que está acessível para todos que desejarem conhecer. Bom, igualmente eu gostaria de agradecer muitíssimo a professora Soraya, sempre é muito bom ouvi-la, assim como o professor Rui trouxe informações fundamentais para pensarmos o futuro das nossas instituições de ensino, das nossas universidades. Essa era uma expressão que Nietzsche utilizava lá no século XIX para se referir às universidades, os estabelecimentos de ensino. Então, essas informações são essenciais. Eu gostaria também de parabenizar a Soraya por essa empreitada que foi a construção do Soul Ciência e a importância do Soul Ciência para nós nesse momento. Então, é algo fundamental e tê-la à frente deste projeto nos assegura muitíssimo, porque sabemos que ele vai ser levado a bom termo. Né? Então, eu proporia que, como Malu, enfim, colocássemos, enfim, temos muitas questões aqui, conversássemos um pouco, não exatamente conversássemos, mas que escutássemos um pouquinho mais a professora Soraya e o professor Rui. Então, antes de eu já trazer algumas questões, eu gostaria que Malu ou trouxesse as do nosso colocasse, enfim, se ela tiver as dela. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los pelas excelentes falas e lembrar que aqui na nossa plateia há inúmeros comentários parabenizando, de colegas, inclusive a Débora Fogel, que foi citada pela Soraya, que faz parte do Soul Ciência, Roberto de Souza Salles, Luiz Muniz, a nossa pró-reitora de pós-graduação, Lia Rita Bittencourt, Ana Lúcia Gazola, Maria José Fernandes, Elbert Macau, Carlos Alexandre Neto, entre outros.
né? E todos parabenizando e colocando como essas questões são extremamente importantes e que nós precisamos continuar a debatê-las nesse momento. Então, eu acho que vocês poderiam complementar, mas eu gostaria de já colocar uma primeira questão, que talvez seja um pontapé inicial aí nessa segunda etapa, que seria como vocês veem estrategicamente que as universidades poderiam, neste momento, se organizar para fazer frente a todo esse desmantelamento possível. O que vocês acham que é mais importante? Seria, por exemplo, isso que, de uma certa maneira, começou a acontecer um pouco mais durante a pandemia, dos pesquisadores e docentes aparecerem mais na mídia, mostrarem o impacto que só foi possível em relação à vacina, por exemplo, porque havia uma boa base de universidade, ou de quais outras estratégias nós poderíamos dispor nesse momento para tentar segurar esse retrocesso e avançar? Bom, se me permitir, Soraya, eu começo. Eu levanto a bola e tu cabeceia para o gol. Sabe o que é? Me permita chamar de Malu, porque todo mundo está te chamando de Malu, tá? Claro, vamos ficar por bem à vontade. Estamos aqui numa conversa, né? Malu, o que me impressiona é como mudou a organização social no Brasil nesse século, eu diria. Né? Eu mencionei a época do Fernando Henrique Cardoso, que foi uma época logo após a Constituição, em que houve a redemocratização do país. Nós tivemos vários movimentos de organização dos docentes, dos alunos, dos técnicos, da própria sociedade, algumas greves importantes em luta pelas políticas sociais, em defesa das universidades. A questão do sucateamento, ela ficou marcada em mim. Eu sou professor da Faculdade de Odontologia e nós corríamos o risco de não ter anestésico para tratar os nossos pacientes, e as pessoas levavam anestésico dos seus consultórios para poder atender. Então, havia uma mobilização muito grande, e essa mobilização se expressava na rua, se expressava na imprensa, enfim, tinha toda essa questão. E hoje nós não temos isso. Houve uma mudança muito grande na forma como os movimentos sociais, como as organizações sociais, como sindicatos, enfim, estão hoje atuando. Por incrível que pareça, o último movimento popular foi aquele exatamente que desencadeou, a partir do movimento de direita, desembocou no impeachment da presidenta Dilma. Então, essa questão ela precisa ser retomada. Nós estamos aí com vários movimentos, né, contrários ao atual governo, mas eles ainda são muito pequenos frente à gravidade do problema. Né? Eu penso que talvez todos nós estejamos, na verdade, aguardando 2022 e a oportunidade de mudar essa situação para algo que definitivamente supere esse problema maior que, de fato, né, nós temos que resistir e vamos resistir, mas que, inclusive, as fontes que normalmente nós teríamos para buscar apoio, como é, por exemplo, o Congresso Nacional, né, elas são muito, muito reduzidas. Eu vou explicar por que eu digo isso. Na questão dos reitores não nomeados, né, nós fomos buscar e tivemos o apoio de vários grupos dentro do Congresso que defendem a educação superior pública, que defendem as universidades federais, mas todos, na sua avaliação, eram unânimes em dizer que levar esse assunto para o Congresso, discutir, por exemplo, uma emenda, seria temerário, porque talvez o efeito seria o contrário do que a gente estava imaginando. E só para exemplificar isso, existe agora uma comissão especial da Comissão de Educação do Congresso, que é liderada por um deputado federal do Partido Novo,
que está propondo a comissão de busca, os comitês de busca para a escolha de reitores, isto é, retirando toda a capacidade, toda a possibilidade de eleições democráticas, como duramente foram construídas, estão sendo construídas nas universidades. E isso está encaminhando, e tem o apoio do MEC, inclusive. Então, de fato, nós temos aí uma sustentação muito fraca para que, nesse momento, se façam as defesas que normalmente são necessárias. E o que é preciso, na minha visão, é resistir com um ativismo que busque, né, mudar não só a eleição majoritária, mas também a composição do Congresso, que tem que se tornar um pouco mais voltada para as políticas sociais desse país. Sem dúvida. E acho que isso é uma coisa que a gente sente no dia a dia, nos próprios corredores das universidades, né? Que houve todo um impacto dessa falta de investimento na educação básica desde cedo e que os jovens acabam ficando muito alheios e não tiveram oportunidade de ter esse tipo de discussão política para realmente pleitear, né? Então, acho que cabe a nós fomentarmos essas discussões dentro da universidade. E eu acho que um lado só bom disso é o fato de que, se eles estão tão preocupados em nos destruir, é porque nós temos algo de positivo a acrescentar, tá certo? Se eles nos temem tanto, é porque nós temos um poder e que a gente precisa exercer. Eu queria, primeiro, também dizer para o Rui que eu vou tentar cabecear aqui, só se for um gol para o Corinthians, né? Mas que não seja um time gaúcho, né? Mas, enfim, mas eu queria dizer que eu concordo totalmente com o reitor Rui, porque é um momento difícil, a organização é difícil. Se, por um lado, como eu mostrei lá, a percepção do público, ela melhorou, aumentou a percepção positiva em relação às nossas universidades, em relação à ciência. Hoje, muita gente fala em ciência, né? Coisa que era inimaginável aí há 3, 4 anos atrás. Se, por um lado, nós temos também um apoio da mídia, de uma certa forma, porque nós percebemos que a mídia também se deu conta do quanto nós fizemos e estamos fazendo, principalmente para combater a pandemia, enfrentando ataques vergonhosos, muitas vezes, né? Nos chamando de zebra gordas e etc., né? Nos chamando disso e daquilo de uma maneira muito agressiva e também chula, né? Que não condiz com a manifestação acadêmica elevada das nossas universidades e com o perfil elevado de todos os nossos pesquisadores e cientistas que se dedicam tão fortemente, né? Então, por um lado, nós temos isso, mas por outro, nós tivemos a pandemia e talvez essa questão que a Maria Lúcia menciona, que a Malu coloca, dos nossos jovens que não viveram muito, uma parte, pelo menos, não está vivendo e não viveu. E 3, 4 anos, 5 anos na vida de um jovem de 18, 19 anos é muito significativo, é um quarto da vida deles, né? Então, nós temos que trabalhar nessa formação, trabalhar não, em todos os níveis, grupos da sociedade, na questão da educação, na questão do acesso à ciência e à educação, mas também trabalharmos para combater a desinformação em torno da ciência. Eu mostrei um exemplo apenas do que nós estamos enfrentando hoje, né? É uma maneira muito sofisticada de disseminar
a desinformação, a fake science, né? Não é simplesmente um negacionismo, é uma guerra cultural que nós estamos no meio dela. Então, nós precisamos, sim, nos municiar, nós temos que formar mais pessoas e nos prepararmos. E também há que se ter uma frente de atuação conjunta, como aqui já temos formado, com a iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento, que o Rui também faz parte, vários outros colegas, e várias entidades, né? Está aumentando o leque de entidades, de instituições, e, ao mesmo tempo, articulações entre grupos. Agora mesmo nós estamos juntando os ex-reitores, muitos deles estão aqui, e eu quero dar um abraço especial em todos, eu cumprimento a Ana Lúcia Gazola, mas em nome dela, todos os colegas que estão aqui assistindo, vários dos nossos colegas ex-reitores que estão também numa iniciativa de congregar esforços para que nós possamos ter também voz a partir da experiência que nós tivemos, né? Que eu entendo que nós podemos contribuir, sim, para um novo ciclo e para as novas propostas que nós vamos formular. E outro dia eu brinquei, só para fechar esse ponto, eu brinquei que nós não temos mais a caneta, mas nós temos a nossa voz. E eu acho que nós podemos fazer muito falando e contando, aplicando o que nós aprendemos. Posso comemorar o gol da Soraya? Com a seguinte observação. Malu, Ivo, eu penso que nós temos uma rara oportunidade nesse momento, infelizmente por conta da própria pandemia e de como as universidades se colocaram no enfrentamento. A verdade é que todo esse conhecimento sobre a ciência, sobre a epidemiologia, hoje a gente ouve nos jornais taxa de transmissão e as pessoas sabem o que é. E esse conhecimento, né, que foi adquirido pela população, pela tragédia, mas que foi dado pelas nossas universidades, pelos nossos cientistas, é uma demonstração de uma superação de um problema crônico nas nossas universidades, que é a nossa dificuldade de comunicação com a sociedade. O reitor Pedro Halal, ele lembra isso e eu acho que é fundamental. Nós precisamos manter essa janela aberta. Seja com a mídia social mais conservadora, que mudou a sua visão de crítica para nos apoiar e inclusive, nos reconhecer a nossa importância, mas principalmente nas mídias sociais, onde, né, a população está reconhecendo essa importância. Nós não sabemos nos comunicar muito bem, mas a pandemia mostrou que isso é possível, e quando a gente faz e a gente dá ouvidos à sociedade, o que nós podemos falar em resposta às demandas da sociedade são facilmente assimiladas e reconhecidas pela própria sociedade. Então, está aí uma rara oportunidade para que a gente possa melhorar a nossa interação já bastante boa com a sociedade. Obrigado. Eu acredito que isso, sem dúvida, é fundamental, e uma das iniciativas que nós estamos fazendo na Unifesp com os nossos estudantes é a inclusão de ações relativas à extensão, que significa exatamente isso. Eles têm que fazer alguns trabalhos de divulgação de fatos científicos para a sociedade de uma maneira bastante simples, como, por exemplo, stories no Instagram, coisas que a juventude de hoje usa, a gente tem que, como dizia na canção, temos que ir onde o povo está. Então, acho que essa derrubada dos muros da universidade há de ser, provavelmente, se não o único, mas um dos importantes caminhos que vão gerar a sobrevivência das universidades públicas e gratuitas nesse país. Malu, não é rasgação de seda porque eu estou na Unifesp, mas a Unifesp sempre foi um grande exemplo para nós todos
de comunicação com a sociedade. Né? Acho que isso é reconhecido e tem sido reconhecido em vários espaços nos quais eu frequento, de que o modelo de comunicação que tu agora mencionas, né, é um modelo importante que deveria, inclusive, servir de exemplo para todos nós. Então, eu reconheço e acho que é fundamental esse teu comentário, sim, porque ele é verdadeiro e ele é importante também. Ivo, tem uma questão a colocar? Tenho sim. Bom, antes de mais nada, enfim, esse retrospecto que fizeram, esse antes e depois, digamos assim, em relação a essa ilha de bonança que foi o governo Lula-Dilma, né, isso ele com o tempo ele se perde muito facilmente, né? Seja, como o Soraya disse, bom, quem está chegando, os muito jovens não tiveram essa experiência e nós que passamos por ela, facilmente a nossa memória não retém, né? Então, fazer esse quadro comparativo, ele sempre é fundamental, ou seja, ele nunca pode sair de cena, né? Isto que nos trouxe, Rui, então, por exemplo, eu acho que sempre tem de ser retomado a cada vez, né? Assim como Soraya também trouxe dados nessa direção, e dados esses que, pelo que eu percebo, pelo que eu senti na fala de vocês, enfim, trazem um certo otimismo. Enfim, a questão do futuro, enfim, o futuro, enfim, é como se estamos esperando virar a esquina e dar de cara com o futuro. Estamos um pouco receosos, mas na expectativa de que que entremos num outro caminho. Bom, mas eu perguntaria, do ponto de vista orçamentário, mesmo que, esperando vivamente que ingressemos num novo ciclo progressista, né? Se naquele momento de construção, de expansão das universidades ou de consolidação do já existente, havia enormes dificuldades, né? Imagino que, proximamente, enfim, o que a gente está vivendo, as dificuldades vão ser ainda maiores, ou seja, vão ser grandes para voltarmos a um patamar anterior, quanto mais a darmos passos maiores. Bom, do ponto de vista, então, do conhecimento científico, né, no ver de vocês, pela experiência que tiveram durante anos e anos frente a duas importantes instituições, né, qual é o atraso no trabalho científico que vamos ter frente a isso? Ou seja, esses 4 anos, mais até, enfim, teve o período do golpe, enfim, esse período todo, né? O quanto se for possível quantificar, né? O quanto prejudicou em tempo, em conhecimento, etc., o nosso trabalho, né? O quanto vamos precisar para recuperar minimamente e irmos além. Ou seja, o quanto vamos precisar esperar para começar a vislumbrar efetivamente o futuro. Bem, eu vou dizer, em primeiro lugar, excelente reflexão, professor Ivo, como sempre, muito bom essa visão e essa percepção tão analítica que você coloca com uma pergunta difícil e complexa. Mas, quando você falou sobre o otimismo, eu sempre digo, eu sempre fui, as pessoas sempre me acharam otimista, né? Eu sempre fui da turma que vê as coisas com o copo como copo cheio, não com o copo vazio. Mas, assim, nós temos, mais ultimamente, nós temos nos tornado mais céticos, talvez, mas mantendo a coragem, porque nós vamos precisar ter, nós não temos outra alternativa, né? Então, mesmo que nós tenhamos aqueles momentos mais de uma reflexão mais profunda, mais
e às vezes pensando, talvez não tenhamos tantos caminhos, não sabemos como é que as coisas vão acontecer, são muitas incertezas, mas isso tem que passar logo, porque nós não temos, neste momento, nenhuma outra opção. Só que nós não vamos virar a esquina, como você mesmo falou, né? Virar a esquina e encontrar uma nova situação em 2023. Nós temos que trabalhar. Não vai acontecer absolutamente nada se nós não trabalharmos. Nós vamos ter que nos dedicar, nós temos que, com muito vigor, com muita força, vamos ter que tirar forças de todos os lugares para que nós possamos começar um novo ciclo. Mas isso começa já no ano que vem. Nós temos, não podemos ficar esperando só 2023, nós temos que trabalhar imediatamente, né? E aí, quando você diz quanto tempo vai demorar para nós nos recuperarmos, bom, se formos pensar em termos numéricos, em termos orçamentários, talvez nós tenhamos aí um ciclo muito duro pela frente para voltarmos a crescer, porque nós estamos no patamar de 15, 20 anos atrás agora. Nós retrocedemos em termos de orçamento, em termos de crescimento econômico. No entanto, o mundo mudou, né? O ano passado, quem diria que nós faríamos um respirador próprio em 3 meses? Né? As nossas universidades foram lá e fizeram, né? Quem diria que nós faríamos uma vacina? Só não fizemos mais rápido porque não tivemos investimento. Porque se tivéssemos tido investimento, já teríamos uma vacina totalmente brasileira, agora, sendo aplicada. Em menos de 2 anos. Por quê? Porque toda a nossa capacidade instalada se voltou para combater e para atuar numa direção concreta, numa direção de maneira muito vigorosa, para combater o coronavírus. Então, nós sabemos que nós somos capazes, nós já vimos isso, e nós podemos resgatar, retomar isso na construção do nosso país, na reconstrução do nosso país. Então, e as nossas universidades novamente terão um papel fundamental. Então, nós temos que nos manter firmes e corajosos, porque nós vamos ter bastante trabalho pela frente, mas eu acredito que se numa condição normal nós levaríamos 10 anos para recuperar, talvez nós levemos 2 anos, 3 anos, se tivermos um ciclo de crescimento novamente no nosso país, mas nós temos que ter muito foco nisso. Iva, assim como a Soraya, eu achei a tua reflexão fundamental, importantíssima, porque ela coloca, né, o que podemos e o que devemos fazer com o nosso futuro, afinal de contas, nós somos responsáveis por ele. Eu trouxe a questão ali das plataformas do conhecimento, como aquele projeto que foi desenvolvido durante o segundo governo da Dilma, que não chegou a ir além, porque houve o impeachment, como uma ilustração do que acontece quando você tem um plano de desenvolvimento nacional sustentado socialmente. Nós já nos desacostumamos com isso. Nós perdemos essa perspectiva e vivemos do imediatismo de termos que sobreviver até o próximo dia. E isso nos tolhe a possibilidade de propormos, né, um desenvolvimento que seja um desenvolvimento nacional, que tenha essa perspectiva com o envolvimento do governo, da educação superior pública, com o governo, com as indústrias, com o setor social, enfim, esse acordo ele precisa ser feito. E ao ser feito, você restabelece uma perspectiva de futuro que hoje nós não temos, porque nós olhamos e temos um objetivo, ou temos objetivos, temos metas, e é assim que se constrói
não só a democracia política, mas também a democracia econômica e a democracia social, sei que isso não é uma redundância, mas é o fato de que a participação popular, a participação na construção de projetos nacionais foi perdida e precisa ser resgatada. E essa é a esperança que a gente tem. Não é? Isso que essa plataforma era um exemplo de como se poderia construir, dentro do espaço de ciência, tecnologia e inovação, algo nesse sentido. Essa é a primeira reflexão. A segunda, que é a questão do financiamento. Não? Hoje, as universidades vivem de tentar sobreviver o amanhã. Tem muita universidade que não quer voltar à atividade presencial porque sabe que não vai ter recursos para manter a presencialidade. E isso é um problema muito sério, porque, na verdade, nós vamos ter que enfrentar a questão presencial e aí ficará muito mais evidente ainda essa circunstância de asfixia que está sendo imposta aos orçamentos das universidades. Mas aí eu volto a pensar, a mencionar o reitor Pedro Alau. Ele faz uma reflexão, e o Roberto Lehrer já fazia isso lá na Andifes, na época que nós éramos reitores lá. Se o recurso que hoje é investido, foi investido, nas instituições privadas com fins lucrativos pelo governo brasileiro, fosse investido na educação superior pública do país, nós teríamos a oportunidade de fazer uma retribuição semelhante à que a gente fez durante a pandemia. A pandemia, por mais trágico que seja, foi um exemplo, como a própria Soraya colocou aqui. Construir um respirador em pouco tempo é um exemplo da nossa capacidade de contribuição para o desenvolvimento quando demandados por um projeto, por uma necessidade que venha da sociedade. E isso, com o investimento corajoso que deveria ser feito nas universidades, nós estaríamos fazendo uma contribuição fundamental para o desenvolvimento do país. Aliás, só para usar um velho chavão que a gente faz sempre nessa hora, lembrar que vários países, e aí vem Coreia do Sul, Japão, etc., foram países que têm o seu desenvolvimento marcado exatamente pela decisão dos governos de investir na educação superior, investir na ciência e tecnologia baseada nas universidades. Isso nós até é um compromisso que a gente assumiu durante a pandemia e que nós vamos assumir em todas as outras circunstâncias. É preciso ter coragem, mas podem ter certeza. As universidades retribuem de uma forma muito produtiva cada real investido nos seus alunos, nos seus docentes e nos seus técnicos. Isso e não há outra perspectiva para o desenvolvimento nacional senão essa participação ativa das universidades, e a pandemia foi um belo exemplo de que isso transforma e faz uma diferença muito grande para todos nós. Tá? Perfeito, professor. Eu acho que a gente temos vários comentários aqui da plateia, gostaria de ler alguns rapidinho. Professora Ana Lúcia Gazola diz que hoje ficou claro que somos úteis e necessários e houve um processo de relegitimação que precisamos manter, que concorda com o professor Rui. Renato Cordeiro coloca: Ivo, teremos que reconstruir o país e nossas instituições. Será uma grande chance para encontrar novos caminhos com nossos jovens talentos e cérebros. E eu gostaria de acrescentar que eu acho que nós precisamos agora aproveitar este momento da volta ao presencial para tentar resgatar esse contato mais próximo com os estudantes e incentivar a discussão de temáticas como esta que está sendo discutida aqui hoje, não só entre dirigentes e docentes, mas começar a mobilizar nossos estudantes e também os políticos que nos representam, que não são tantos assim, mas aqueles que nos representam, que, de fato, eles levem para que nós tenhamos no Brasil uma política de Estado e não uma política de governo que fica à mercê das vontades desses que entram e saem. Então, eu acho que esse é um ponto importante se debatido também. Muito obrigada.
Eu gostaria, mesmo que seja de forma muito rápida, porque o tempo ele avança, enfim, já imagino que, enfim, já estejam cansados, mas uma questão muito, enfim, uma questão, ela, mesmo que seja uma resposta rápida, enfim, como reitores, vocês, na administração, tendo, pelo que eu vejo na universidade, em que essa divisão social ela se espelha um tanto internamente, intramuros, as coisas eu acho que não ocorrem de forma tão diferente. Sim, é diferente, mas a gente encontra algo, enfim, a gente encontra um inimigo internamente também, né? Como é administrar, como é dirigir uma instituição como isto, num momento tão delicado em que tudo aflora e tudo vem à tona e não mais fica encoberto, né? Por um lado, e por outro, como lidar, como se relacionar, como interagir com o poder público, que, enfim, se existem os inimigos internos, que no caso em particular é o inimigo externo, um inimigo do qual se depende, né? Uma vez que estamos intimamente ligados, enfim, fazemos parte de estamos subsumidos a uma estrutura maior. Então, como lidar, né? E internamente com essa divisão que também se apresenta, né? Imagino que as dificuldades elas se avolumam ainda mais, né? Então, do ponto de vista administrativo, né? Enfim, é um momento de desafio imenso, né? A diferença do período anterior, em que as coisas poderiam fluir muito mais, havia, enfim, a questão democrática, ela pôde ser posta na administração, enfim, quando tudo isso desaparece de cena, né, do ponto de vista administrativo, enfim, é de assustar qualquer um, né? Vocês que estiveram à frente nesses momentos, e agora como ex-reitores talvez possam falar, e, enfim, talvez, enfim, tenha ocorrido essa reflexão do momento que estiveram, enfim, o que poderia nos trazer a respeito? Bom, então vou eu primeiro. De fato, Ivo, esse é um aprendizado que eu prezo muito, não? Eu, como professor, sempre fui um professor muito rígido, muito cobrador. Aproveito aqui para cumprimentar a minha diretora, minha chefe, que está aqui, a professora Suzana Samuel. Dizer, professora, eu estou trabalhando, estou aqui. Né? Mas dizer que quando eu entrei, primeiro como diretor da faculdade, depois como vice-reitor, com o Carlos Alexandre Neto, que também está aqui presente, um grande mestre para mim na arte de você fazer política. Né? Esse é um aprendizado, né, que a gente não tem, que eu tive que construir com os exemplos que eu tive e com os exemplos bons e ruins que a gente vai tendo ao longo da vida. Porque, de fato, enfrentar um governo negacionista e que declaradamente é contrário às universidades federais, que elegeu as universidades federais como inimigas, né, e que disse que ia fazer e acabar com o esquerdismo, o comunismo e todas as outras coisas que se usa apenas como propaganda, né? Você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você não pode perder os teus princípios. Você tem que manter as tuas convicções, mas você precisa dialogar com essas pessoas. Você precisa dialogar porque você é o representante de uma instituição e você tem responsabilidades para com a instituição. Então, esse diálogo político com uma oposição tão raivosa foi o que nos assombrou durante todo o período pós-golpe. Eu olho para a Soraya foi um grande exemplo de resistência. Vamos só lembrar, né, a sua reeleição. Né? Foi uma situação de firmeza muito grande, admirável mesmo. O próprio Roberto, que não está aqui também, são todos bons exemplos que a gente teve de você dialogar com quem você não concorda e que sabe que quer te destruir, e ao mesmo tempo você manter as suas convicções
e ter a convicção de que na sua comunidade existe aceitação para isso. Eu fui reeleito pela minha comunidade, eu venci, eu nunca perdi uma eleição. Não? Se eu não fui nomeado, foi por outras razões. Então, essa representação, esse modo de trabalhar, né, ele é fundamental para que você possa resistir e, ao mesmo tempo, dar condições para que a sua universidade, para que o sistema de universidades federais se preserve pelo menos na sua autonomia acadêmica e na subsistência, que é como nós estamos atualmente. Então, acho que esse é um aspecto fundamental de aprendizado. Por isso que eu fico impressionado que pessoas que foram derrotadas na comunidade, pessoas que não têm a menor experiência de gestão, não, estão aí, né, presidindo as universidades de forma desastrosa. Desastrosa. Na minha universidade, o atual interventor, ele foi recomendado o impedimento dele pelo Conselho Universitário. A vice-reitora é inimiga pública declarada do reitor. Quer dizer, uma situação que a URGS não merece, pela sua história, pela sua grandeza. E só pela sua história e pela sua grandeza que ela vai resistir e superar essa agressão feita por esse governo. Não? Então, eu acho que política é exatamente essa questão. Você tem as suas convicções, mas você tem que ter o diálogo, tem que ter a capacidade de ver que, para além de quem está ali à tua frente, existe a possibilidade de você construir alguma coisa. E, por último, ainda, nessa questão ainda, eu vou dizer o seguinte, quando a gente fala que a gente tem que aumentar o financiamento, que a gente está lutando, não é pelos salários da gente, não é uma coisa corporativa. Absolutamente. Nós queremos maior participação das universidades federais no desenvolvimento nacional. É para isso que nós queremos o recurso. É para isso que a gente quer investir. E vou dizer, o exemplo que as universidades dão de eficiência na aplicação dos poucos recursos que recebem, em transformação de profissionais de altíssima qualidade, de pesquisas de altíssima qualidade, é um exemplo importantíssimo. Eu me revolto quando vem esses neoliberais dizer que a gente é parasita de geladeira cheia. Porque, na verdade, o meu salário é um salário que está baixíssimo, restrições orçamentárias domésticas muito grandes, mas a universidade sobrevive a isso e dá o exemplo de que cada real investido na universidade é um real que tem um retorno para a sociedade muito, muito grande, muito significativo. Isso é o que nós temos que manter e comunicar com a sociedade, porque a sociedade tem que entender que quando a gente pede mais recurso, não é para o meu salário ou para as minhas coisas, mas é para o desenvolvimento nacional. Perfeito. Olha, que brilhante depoimento e que maravilhosa pergunta, ou ao contrário, que brilhante pergunta e que maravilhoso depoimento. Eu tenho que dizer, professor Ivo e professor Rui, que eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou fazer um depoimento também. E vai na linha do que o professor Rui falou. Eu tenho utilizado e tenho falado muito da URGS para os meus colegas na Unifesp, especialmente depois que nós, ou um pouco depois da formação da lista tríplice, da nossa última eleição, a eleição para reitor, que levou o professor Nelson à reitoria, que foi nosso vice-reitor, e que nós vivemos um processo extremamente difícil na nossa instituição. E esse processo, ele tem repercussões na vida das pessoas, no destino, na carreira das pessoas, e ele tem repercussões pessoais também. Porque eu, ao contrário dos meus reitores anteriores, dos nossos reitores anteriores, eu não me aposentei
E eu sempre disse isso, eu não vou me aposentar, eu vou continuar na universidade. Ah, mas você vai fazer outras coisas, vão te convidar para isso ou aquilo. Recebi convite para atuar fora da universidade, mas não queria, principalmente nesse momento em que eu nunca deixei dos meus projetos de pesquisa e eu precisava fortemente voltar para a ciência e para o laboratório e para a pesquisa, voltar com mais foco, né? Porque nunca deixei de fazê-lo. Mas falando do que aconteceu com a URGS, e que é um drama isso que aconteceu. E eu tenho dito isso para as pessoas, que foi um trauma o que aconteceu na nossa instituição, em que nós tivemos que formar uma lista tríplice, em que, pela primeira vez, foi feita de uma forma legítima, correta, legal, mas que foi formada com as pessoas que se candidataram para o Conselho Universitário e colocando o primeiro colocado na consulta como o primeiro da lista. E isto, que foi diferente da nossa tradição, foi necessário, porque senão nós estaríamos sendo a URGS hoje. E é isto que a sua pergunta, a maravilhosa pergunta que o professor Ivo fez, me permite dizer que nós fizemos o que era melhor para a instituição. Porque o que aconteceu, o que está acontecendo no nosso país, e isso acaba tendo reflexos nas nossas universidades, é que nós temos, sim, os adversários políticos, mas não só os adversários, nós temos algumas pessoas que ainda não entenderam que nós estamos vivendo numa conjuntura em que os que estão fora da universidade e os que estão governando o país nesse momento querem destruir as nossas universidades. Porque está acontecendo na URGS, uma grande universidade, está acontecendo em outras universidades onde os processos foram judicializados. Aconteceram, e temos hoje 20 reitores que não foram eleitos e que estão nomeados e que estão atuando sem terem sido eleitos. Em alguns casos, eram do mesmo grupo político, né, formado tradicionalmente, como aconteceu em São Carlos, que há anos eles faziam isso, muitas vezes fizeram, e aconteceu de termos o não primeiro colocado da lista, não foi nomeado. Então, este momento, esta conjuntura, não pode ser comparado. Os nossos colegas, é muito importante essa reflexão, porque este momento não pode e não é comparável ao momento aos momentos anteriores. Eu diria antes de 2016. Por quê? Porque, como bem lembrou o professor Rui, talvez eu tenha sido, acredito que fui, a primeira tentativa, né, na minha reeleição, foi a primeira tentativa de não nomeação, em que eles atrasaram a nossa nomeação, criaram muitos problemas, já era o governo Temer, e nós tivemos que lutar para que nós tivéssemos a nossa eleição legitimamente, né, ocorrida, com quase 70% dos votos da nossa comunidade, né? Nós fomos indicados e quase não fomos nomeados, né? A universidade ficou numa espécie de limbo durante 3 meses, e que nós não sabíamos se ia sair a nomeação ou não. Então, esse foi o primeiro caso.
e depois nós tivemos outras tentativas, e por fim, em 2019, o primeiro caso de fato, né, que se concretizou, o primeiro caso desta época, pós 2016, o primeiro caso de um reitor não eleito ser nomeado. E volto a dizer, nós temos que entender essa realidade. Dentro das nossas universidades, temos que entender este momento que nós vivemos. Os nossos adversários políticos também têm que entender, pelo bem da universidade, não pelo bem de quem foi eleito ou de quem não foi, mas pelo bem das nossas universidades, para a estabilidade, para que nós possamos resistir e para que nós possamos mudar o momento difícil que nós vivemos, mas que a nossa autonomia possa ser resgatada. E, por fim, dizer, professor Ivo, a questão da liberdade de expressão. Este é um momento também tão difícil, em que ficou tão difícil debatermos ideias de maneira respeitosa. E nós temos que trazer essa reflexão para os nossos colegas, porque, como eu disse, mesmo os nossos adversários, que não pensam como a gente, adversário não é inimigo, né? Adversário pode ter ideias diferentes, defender coisas diferentes, mas nós podemos, sim, discutir, debater num ambiente universitário, no ambiente das ideias, das propostas, da ciência e do desenvolvimento social. Então, penso que essas duas coisas, o resgate, dentro da universidade, nós também precisamos fazer esse debate sobre a autonomia, a importância de preservar a nossa capacidade de escolha dos nossos dirigentes e a nossa liberdade de expressão. Desculpem se me estendi um pouco, mas eu acho que o depoimento do professor Rui, ele é tão contundente e é tão importante, tão significativo. E isso não foi planejado, né, professor Ivo? Professor Rui, não foi planejado, mas esta questão, ela realmente traz um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje, que é o resgate da nossa autonomia e do respeito entre os colegas para o ambiente universitário continuar sendo um ambiente universitário. Muito obrigada, excelente, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou e gostaria então de passar para o professor Ivo as considerações finais. Obrigado, Malu. Bem, hoje eu acho que, enfim, a fala da professora Soraya e do professor Rui foram fundamentais. Ficamos, enfim, tem um quê de otimismo que eu acho que veio à tona, enfim, quando... Não, é importante ouvir quem já tem essa bagagem, essa experiência toda, porque é curioso, mas quando se tem uma bagagem assim grande, parece que há enfim, o otimismo fica mais fácil de estar presente do que quando simplesmente faz parte de uma instituição de uma outra maneira. Mas quando se está à frente e se tem essa experiência, parece que, pelo menos é o que eu tenho visto, o otimismo ele é muito mais possível, né? Eu diria que eu tenho talvez uma visão um pouco mais pessimista e vocês reacendem uma chama de um otimismo. Então, é fundamental ouvi-los nesse momento em que a universidade efetivamente ela precisa se impor, não somente para sobreviver, mas também para fazer aquilo que é o papel dela, o que seja produzir conhecimento para a sociedade. E eu acho que a fala de vocês hoje aqui,
falas, reflexões, muito contribuíram para isso. Então, enfim, o nosso grande obrigado, enfim, de coração. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Malu, por favor. Não, só gostaria de declarar que eu também sou do grupo dos otimistas, que a gente precisa, não sabendo que era impossível, a gente vai fazer. É isso aí. Beleza, pessoal. Ivo, Malu, muito obrigado. Soraya, obrigado também pela oportunidade. Um prazer. Muito obrigada, Rui. Vamos em frente. Uma honra para mim. Obrigada e muito obrigada à nossa um abraço plateia selecionadíssima que nos deu a honra de participar desse evento através dos comentários. Muito obrigado, isso mesmo. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todas e todos. Até logo.